E aí, galerinha do bem? Tudo bom com vocês? Hoje falando sobre princípio de Le Chatelier, tá? Isso aí é onde fala sobre se eu tenho um deslocamento para a direita, um deslocamento para a esquerda, conforme três itens, que é concentração, pressão e temperatura no meu equilíbrio químico. Se eu tiver um desses três fatores pode alterar o equilíbrio químico da minha reação, né? Lembrando que uma reação eu tenho reagente formando um produto, né? E eu tenho a reação direta, V1, e a reação inversa, V2, tá? Quando eu coloco uma concentração, dá o exemplo da concentração. Então, quando eu tenho uma concentração, vamos supor que tenho todos os elementos gasosos e eu aumento a concentração de CO. Se eu aumentar a concentração de CO, o equilíbrio químico, ele vai da esquerda para a direita, então é deslocado em direção do CO2, tá? Então, se eu aumentar o CO ou o O2, esse equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Segundo exemplo, neste caso eu tenho um sólido e o sólido não funciona, ele não desloca. Então, se eu aumentar aqui a quantidade de carbono, não há um deslocamento. Para ter um deslocamento para a direita, eu tenho que, então, o C sólido não desloca. Eu tenho que aumentar o CO2, aí ele desloca para a direita. Se eu aumentar o CO2. Agora, se eu aumentar o CO, se eu colocar mais concentração desse cara, o equilíbrio vai para a esquerda, tá? O equilíbrio vai para a esquerda. Então, se eu aumentar o CO, o equilíbrio vai para a esquerda. Se eu aumentar o CO2, o equilíbrio vai para a direita, tá? Um outro fator é a pressão, tá? A pressão é um outro fator. E a pressão, eu vou sempre olhar a quantidade de mols, tá? Quando não tem nada, vale 1. A quantidade de mols do reagente com o produto, para saber para onde que vai o equilíbrio. Por exemplo, neste caso aqui, tem 4 mols. 4 mols é maior que 2 mols. Então, aonde tem maior quantidade de mols, ele vai pender o equilíbrio para o outro lado, né? Quanto maior a quantidade, sempre vai escapar para onde tem menor quantidade. Então, se eu tenho aqui, vai, nesse caso, o equilíbrio para a direita. A direção que tem menor quantidade de mols. Neste outro caso, eu tenho 1 mol aqui, 1 mol aqui. Correto? E aqui eu tenho 2 mols. Se eu tenho igualdade nos valores de mols, ele era para ficar igual. Só que o nosso amiguinho carbono, ele é sólido. Sólido não participa, então ele não participa. Só quem vai participar os dois gases, que é o CO2 e o CO. Como aqui só tem 1 mol e aqui tem 2 mols, quer dizer que o equilíbrio agora vem para a esquerda. E nesse último caso, eu tenho 2 mols e aqui é um gás, 1 mol e aqui é um gás, e aqui também é gás, 1 mol. 2 mols no produto, 2 mols aqui. Então, aqui não há deslocamento, são iguais. Se são iguais a quantidade, não há deslocamento. Se são iguais a quantidade, não há deslocamento, tá? Eu tenho 2 mols no reagente e 2 mols no produto. Não há deslocamento. Ok? E por último, a temperatura, tá? A temperatura, eu tenho que sempre olhar a quantidade e se ela é exotérmica ou endotérmica. Neste caso é negativo. Se é negativo, ela é exotérmica, tá?
Se ela é exotérmica, toda vez que eu aumentar a temperatura, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai para a direção endotérmica. Então, vai ao contrário, tá? Então, vai do produto para o meu reagente. Vai da direita para a esquerda. Direção exotérmica, direção endotérmica, desculpa, direção endotérmica. Se eu aumentar, ele vai da esquerda, da direita para a esquerda, tá? Direita, esquerda, em sentido endotérmico. Endotérmico, sentido endotérmico, ok? E ao contrário, né? Se eu diminuir a temperatura, vai sentido exotérmico. Então, se eu diminuir a temperatura, vai do sentido esquerdo para o direito, tá? Aí, sentido exotérmico, beleza? Sempre prestar aqui. Se fosse positivo, seria as duas setas ao contrário, ok? Era isso. Fechou. Tchau, obrigado.